Hoje a gente vai mergulhar fundo em Mateus capítulo 10. E olha, esse capítulo é diferente. É como se a gente estivesse lendo o briefing de uma missão de altíssimo risco, sabe? Uma instrução direta de Jesus para os seus discípulos. E logo de cara, a gente já leva um choque de realidade. Imagina só, Jesus dá um poder imenso para os seus seguidores, mas envia eles praticamente sem nada. É um paradoxo incrível, né? Vamos tentar entender essa tensão. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na missão em si. Qual era o grande objetivo? E quem eram as pessoas que estavam sendo enviadas? Então, Jesus chama os 12, dá a eles poderes realmente extraordinários, mas ele limita o foco dessa primeira missão. O alvo era muito específico: as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mensagem era urgente e o poder que eles carregavam era inegável. E aqui está o que a gente poderia chamar de motor econômico de toda essa operação. De graça recebestes, de graça dai. Essa frase, essa única instrução, define um princípio radical de serviço, de entrega e de uma dependência total em Deus. Ok, agora vamos para as regras do jogo, digamos assim. As instruções bem específicas de como os discípulos deveriam se comportar lá no campo de batalha. E essas instruções, elas vão muito além de uma simples lista de tarefas. Elas estão ali para moldar o caráter de quem segue. Elas definem tudo, desde como manter o foco na missão, até a disposição de, no fim das contas, entregar a própria vida. E é aqui que a gente entende o porquê daquela falta de suprimentos do começo. Ao tirar toda a segurança material, a missão foi desenhada para ensinar uma lição central: a confiança total na provisão de Deus. Sem ouro, sem prata, sem uma túnica extra, a dependência divina tinha que ser real, vivida na pele. Agora o tom da conversa muda. E muda bruscamente. Jesus começa a preparar os discípulos para o conflito intenso que eles, com certeza, iriam enfrentar. A realidade da missão não ia ser nada fácil. Essa metáfora aqui é potentíssima, ela captura toda a tensão da missão. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Quer dizer, era preciso navegar num mundo hostil com uma combinação que parece impossível: a astúcia de uma serpente e, ao mesmo tempo, a pureza de uma pomba. E os avisos não poderiam ser mais diretos, mais brutais. A perseguição viria de todos os lados, dos tribunais religiosos, dos governantes e, o que é talvez o mais chocante, de dentro da própria família. A frase "sereis odiados de todos por causa do meu nome" meio que resume a dimensão do desafio. Mas, no meio de todos esses alertas terríveis, vem uma promessa fundamental. Eles não precisavam se preocupar com o que iriam dizer, porque nos momentos de maior aperto, o Espírito do Pai falaria através deles. Era uma garantia de que não estariam sozinhos. Então fica claro que seguir esse caminho tem um preço, um custo bem profundo, exige uma reorganização total, radical, de todas as nossas lealdades humanas. E para a gente entender o tamanho do que está em jogo, a gente precisa parar numa palavrinha-chave: psique, o termo grego para alma. A análise sugere que não se trata de uma entidade mortal, mas da nossa consciência, sabe? Da nossa mentalidade. Algo que a morte física não pode destruir, mas que pode se perder no final. Isso muda toda a perspectiva da coisa, não muda? Jesus fala sem meias palavras qual é a natureza da sua mensagem. E ela é divisiva. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Isso, claro, inevitavelmente ia causar conflito, até dentro de casa. O compromisso exigido era absoluto, incondicional. Uma lealdade a Cristo que vinha, antes de tudo, até mesmo dos laços de família mais profundos. Tomar a própria cruz e seguir era a condição para ser considerado digno. Certo. Depois de ouvir sobre a missão, os métodos, os perigos, os custos altíssimos, fica a pergunta, né? E a recompensa? O que é que foi prometido? E aqui tem um ponto que é fundamental deixar bem claro. A promessa não tem nada a ver com riqueza ou prestígio aqui na Terra. Na verdade, qualquer ideia de uma teologia da prosperidade é completamente descartada. A recompensa pela perseverança não era deste mundo, era eterna. E o mais interessante é que essa recompensa se expande. Ela não é só para quem está lá na linha de frente, para os mensageiros. Ela vale também para quem os acolhe. Receber um discípulo é como receber o próprio Cristo. E receber Cristo é como receber aquele que o enviou. É uma verdadeira corrente de bênçãos.
E isso mostra que nenhum ato de apoio, por menor, por mais simples que pareça, passa despercebido. Até um simples copo de água fria oferecido a um discípulo tem a sua recompensa garantida. E assim, no fim das contas, a gente volta para o grande paradoxo de Mateus 10. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a achará. A reflexão que fica para a gente é: o que será que significa perder a vida para poder encontrá-la nos dias de hoje?